Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ariane, faço parte do time de sucesso ao cliente da JetBov. Sou zootecnista e especialista na plataforma de gestão JetBov e vou conduzir vocês nesse nosso curso de hoje, nesse nosso outro webinar, que é sobre o que a gente realizar, o que fazer após a coleta de dados no campo. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Beleza. Então, o tema de hoje, nós vamos comentar um pouquinho ali sobre como utilizar os dados de seu rebanho para melhorar a gestão, aumentar a lucratividade e produtividade em sua fazenda. Levando em consideração dentro ali do nosso propósito, né, que é levar inteligência e tecnologia para a cadeia produtiva da carne. Então, só para a gente informar para vocês como que está funcionando os nossos cursos, a gente está transmitindo semanalmente, então toda sexta-feira, às 5 horas de Brasília, a gente está transmitindo o nosso webinar, tá? Então, mais informações a gente tem aqui também embaixo na caixa de descrição, ali em box. Os vídeos anteriores também sobre coleta de campos, de campo, nós temos ali os links também, então tem os vídeos já disponíveis na nossa página, tá? E toda sexta-feira a gente está transmitindo os cursos online ao vivo. Então, depois de todo aquele processo que a gente realizou de das coletas de informações lá no campo, após isso a gente precisa enviar essas informações para a web, sincronizada. Então, toda a coleta de campo ela é feita offline, com o uso do aplicativo, e essas informações são transmitidas sincronizadas para a web, que é onde vai ficar todo o controle ali da gestão. Então, hoje o nosso foco principal aqui vai ser mostrar o que realizar com esses dados, onde esses dados estarão ali na plataforma após a coleta ali do campo. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês da parte ali da plataforma, da web. Aqui, acho que vocês já estão vendo ali. O primeiro passo que a gente tem ali depois de realizar todo o processo de coleta é realizar a aprovação dessas atividades para dentro da plataforma. Então, a coleta de campo ela é feita offline, depois a gente envia as informações para elas serem aprovadas. Quando você faz a definição ali dos seus usuários para terem acesso ao aplicativo, isso é bacana porque a partir do momento que o usuário enviou as informações para a plataforma, aqui, ó, fica descrito por quem foi feito o envio. Então, eu fiz atividade ali no meu aplicativo, enviei e vai aparecer aqui a descrição quem foi que fez esse envio. Então, isso é uma informação também bacana quando você quer controlar ali, ter um controle melhor dos dados, né? Quem está fazendo os envios, quem é o responsável pela coleta dos dados. Então, esse é um detalhe bacana aqui na parte da aprovação das atividades, tá? As atividades, elas ficam disponíveis aqui, ó, então esse aqui é o nosso menu, então aqui no menu principal tem todas as janelas ali. As atividades do app nós vamos aprovar elas aqui, ó, em atividades do app. Essas são algumas atividades que eu simulei ali, então eu vou selecionar elas para que essa informação entre aqui para a plataforma. Então eu vou aprovar. A gente tem a opção de aprovar os manejos de forma individual, tem vários detalhes aqui, mas eu vou escolher todas ali para aprovação. Ele vai abrir essa janelinha mostrando o tipo de manejo que eu realizei lá no campo. Então, ali eu tive manejos desde a criação de um novo animal até uma pesagem, enfim, dependendo ali do manejo que for realizado. Vou fechar essa janelinha. Agora, esses animais, esses dados já estão aqui na gestão. Tá? Para a gente poder iniciar ali, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que funciona a fichinha do animal, o histórico do animal. Então, aqui na janelinha de animais, eu tenho ali a gestão, que são a gestão ali, os animais presentes na minha fazenda. Então, aqui eu vou ter uma relação de brinco, algumas informações descritivas aqui dos lotes, dos animais, parte de cadastro, né? Em específico aqui, eu vou mostrar a parte ali do histórico do animal. Então, onde que fica o histórico de tudo aquilo que eu realizei de cada animal, a ficha dele, de forma individual. Eu vou pegar um animal aqui como exemplo, que foi um desses que a gente fez a aprovação ali, que seria esse animal meu de número 5101 aqui. Ele está nesse lote que eu especifiquei. Eu vou vir aqui no cantinho direito, ó, e eu consigo acesso ao histórico dele. Então, aqui no histórico do animal, eu consigo ver todas as pesagens que eu realizei com ele. Então, eu tenho pesagens ali, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta pesagem. Então, aqui na ficha, eu tenho acesso a essas informações. Se por algum motivo, lá no campo, eu sei que essa informação
pode ser que aconteceu algum equívoco, algum erro na digitação, eu consigo fazer essas alterações, tá? Então tem essa observação aqui na parte da pesagem. Aqui eu vou ter todos os manejos nutricionais ali na parte nutricional que aconteceu com aquele animal. Então tem ali a data do manejo, tem o produto ou item que eu utilizei, a descrição, né, que é a descrição que a gente coloca lá no momento do manejo, e aqui o custo. Então, a partir do momento que a gente inseriu o valor nesse item, manejou ele nos animais, ele já vem com um custo aqui por animal. Então, essa é uma informação bem bacana que você consegue, é possível controlar o custo de forma individual. Tá? Então, ali também a gente tem informação no manejo sanitário, eu consigo visualizar aqui a data do manejo, quando foi feito os manejos, o tipo ali de manejo, a descrição, o item utilizado, e também aqui na ficha do animal eu consigo visualizar o custo total de todos esses itens que já foram manejados, então eu consigo verificar ali o valor de custo direto desse animal até o momento, né, de tudo aquilo que eu informei durante os manejos, tá? Aqui também eu consigo visualizar os valores, tá? Outro detalhe aqui na fichinha do animal, no histórico do animal, seria a parte reprodutiva. Como esse animal se trata de um macho, então aqui no reprodutivo ele não vai ter histórico ali, tá? E aqui nas fotos eu consigo visualizar uma foto que eu tirei lá no campo ou que eu cadastrei aqui no cadastro desse animal, então eu consigo visualizar essa informação também. A foto a gente pode registrar lá no aplicativo, como a gente comentou nos outros cursos, ou então, se eventualmente você tem um arquivo ali no seu computador desse animal específico ou quer adicionar uma imagem aqui nele, você pode adicionar nesses formatos suportados aqui pelo computador também. Tá? Essa foto aqui ela foi ali simulada como se fosse no manejo, durante o manejo. Aqui nos comentários eu também consigo visualizar um eventual comentário feito, realizado ali durante o manejo. Então, esse animal meu aqui em específico, eu fiz uma troca de brinco nele. Então, ali na ficha do animal, como a gente fez nos outros cursos, é possível trocar o brinco. Então, eu efetuei a troca do brinco e coloquei isso como um comentário na ficha dele. Bacana também que aqui, ó, eu consigo visualizar onde foi feito esse comentário. Então, aparece aqui um símbolo de um celular, então eu consigo visualizar que esse comentário foi inserido através do app, através do celular ali do dispositivo. Então, essas informações aqui, elas ficam listadas no histórico do animal, tá? Eu vou fechar aqui a telinha, e aí a gente vai conseguir visualizar também aqui a ficha do animal. Nesse mesmo ícone, aqui, ó, ficha do animal, eu consigo abrir de uma forma ali separada, numa outra aba, em outra guia, visualizar a ficha dele. Então, aqui também eu vou ter as informações ali do brinco, da origem, né? Se esse animal é um animal que tem um produtor de origem informado no cadastro dele, eu consigo visualizar aqui essa informação. A opção ali, se ele é macho ou é fêmea, enfim, todas as informações referentes ao cadastro do animal. A idade, a raça, os dias que ele já está ali presente na minha fazenda, e informações de registro. Então, tudo aquilo que eu consigo inserir no cadastro do animal, eu consigo ver aqui na fichinha dele. Tá? Aqui eu consigo visualizar também as pesagens, da mesma forma que a gente visualizou lá na outra janela, os manejos realizados, a gestão de lote, então se em algum momento eu efetuei a troca de lote desse animal, ela fica registrada aqui na gestão, tá? As fotos ali durante o manejo e observações e comentários. Eu vou só inserir aqui um animal, por exemplo, que tem esse tipo de troca de lote, tá? Vou pesquisar aqui um número de brinco na ficha do animal. Aqui, ó, ela também tem uma foto, então aqui, ó, tem todo o histórico, manejo sanitário, a gestão. Então aqui, ó, na gestão de lote, eu consigo visualizar qual foram os manejos realizados ali na parte da troca do lote. E aqui, ó, se essa foto que eu bati ali, que eu simulei durante o aplicativo, foi feita durante o manejo ali, essa informação vem para mim também aqui na ficha do animal. Tá? E um comentário que eu inseri ali também na ficha dessa matriz. O comentário, ele também, da mesma forma que lá nas atividades do app a gente consegue visualizar quem fez o envio da lida, né, a pessoa responsável por enviar aquelas informações, no comentário também tem esse registro. Então aqui, ó, tem a pessoa que efetuou o comentário na ficha do animal. Então são controles ali, detalhes que podem ali fazer a diferença durante os controles.
tá? Vou só fechar essa tela aqui. Então, aqui no painel, na gestão, eu consigo visualizar essas informações do histórico do animal, tá? Outro detalhe importante também, quando a partir do momento que a gente aprova esses animais para cá, é ter o controle ali do rebanho. Então, o inventário, ele é uma forma de controlar o rebanho ali na fazenda. Vou só fechar aqui essa janela. Essa parte aqui seria o inventário dos animais, tá? Então, aqui no menu principal mesmo, eu tenho acesso a diversos relatórios que o sistema aqui disponibiliza. Então, aqui no inventário de animais, eu consigo acompanhar aqui em formato de gráfico, então eu consigo acompanhar aqui o gráfico dos meus animais por agrupamento, o resumo dos meus animais por agrupamento. Esses filtros eu quem determino, então eu vou abrir o filtro aqui, eu coloquei em todas essas extremidades, e aqui eu consigo definir qual que é o agrupamento, se é por idade, se é por peso, se é por categoria de matriz. Coloquei aqui a definição por idade, gerei meu relatório, e aí ele disponibiliza o inventário, tá? Então o inventário ele sempre vai vir aqui o resumo dos animais por agrupamento, então ele mostra ali a porcentagem do meu rebanho em cada categoria, então essa categoria ela é levada em consideração aqui pela idade. Então, hoje é possível, conforme o animal vai alcançando uma idade dentro da plataforma, ele vai se encaixando dentro das categorias. Essas categorias, elas são definidas ali do critério da fazenda. Então, se hoje, para você ali na fazenda, você define que o animal, ele é uma bezerra ali de 0 a 7 meses, então, conforme ela vai alcançando a idade dela, ela se encaixa naquela categoria. Quando ela passar dos 7 meses, ela vai entrar na outra categoria. Então, depois a gente mostra aqui também como que funciona essa definição da categoria dos animais. Ela pode ser feita tanto por peso quanto por idade. Então, aqui eu coloquei um filtro por idade, então consegui filtrar meus animais por idade. Aqui eu consigo visualizar também a totalidade de animais ali na minha fazenda e o peso total. Então, lembrando que todas essas informações, por isso que é importante o controle constante do rebanho, né? Para a gente sempre ter essas informações aqui atualizadas. Eu consigo visualizar ali o GMD, então se esses animais tiveram registro de várias pesagens e teve um ganho médio ali de peso, eu consigo visualizar isso também. Alguns indicadores, né, que seria o GMD ali no caso, e aqui embaixo eu consigo ter o meu relatório, tá? Esse relatório eu tenho a opção de estar imprimindo ele, então, ou exportar ele em algum formato de arquivo, mas eu tenho a opção aqui de impressão para eventual controle ali na minha gestão. Aqui eu consigo visualizar também alguns sinais. Então, só por curiosidade aqui também, por exemplo, esse brinco aqui, esse animal de brinco 1000, aqui ele informa para mim um sinal, tá? Informa que esse GMD atual é maior que o antigo. Então, isso é um sinal importante também que dá para a gente acompanhar no inventário. Então, o inventário ele sempre vai trazer ali o lote que esse animal pertence, a raça, a categoria ali que ele se encaixa, que eu defini ali na minha definição de categorias ali que eu personalizei, a categoria por peso também, que eu posso estar definindo, o número do brinco, se ele é macho ou é fêmea, e a idade. E aqui vem o peso e o último GMD. Então, esse relatório meu, conforme eu vou descendo aqui embaixo, ele vai mostrando todas as informações ali dos animais de forma individual. Então, é possível você ter um controle ali do rebanho, então tem as informações aqui do rebanho de forma geral, e eu consigo visualizar de forma individual o desempenho, né, ali no caso do GMD, de cada animal ali em específico. Tá? Então, o relatório eu consigo fazer essa definição. Onde que eu faço essa definição de categorias, tá? Aqui na opção do menu principal, em meus dados, eu consigo definir a categoria de animais. Então, a ideia aqui seria de acordo com o critério que você utiliza lá na fazenda. Se de repente lá na fazenda você considera que um animal ele é bezerro de 0 a 7 meses, eu consigo criar a minha categoria aqui. Então, eu consigo definir que ele é um bezerro de 0 a 7 meses. Eu posso colocar o nome aqui, por exemplo, vou colocar novilho 1. Eu consigo definir que de 0 a 7 meses ele vai entrar como novilho, aqui de 7 a 15 meses, por exemplo, a partir daqui ele vai ser considerado um garrote, por exemplo.
e daqui em diante ele vai ser considerado um boi, vamos supor. Então, através do momento, como eu defino aqui, isso vai implicar aqui no meu relatório. Então, no momento que eu venho aqui no meu relatório, ó, eu vou abrir aqui ele novamente. Ele já ajustou de acordo com o que eu defini lá na categoria. Então, essa categoria, ela é definida de acordo com o critério que você utiliza ali na fazenda e é uma informação importante ali quando é preciso emitir relatórios ali, tá? Então, aqui também você consegue visualizar o agrupamento dos animais em formato de gráfico, e os filtros aqui também você pode definir, por exemplo, se eu quero fazer um filtro com animais de 0 até 37 meses de idade, aí somente esses animais que se encaixam nessa definição, nesse parâmetro, vão aparecer aqui no meu relatório. Então, tem os filtros que eu consigo fazer as definições aqui também. Tá? Um próximo passo também seria, após a coleta de informações, acompanhar ali a pesagem, né? Então, acompanhar a pesagem dos animais. Então, aqui, ó, aqui no menu, eu consigo vir aqui nos relatórios, pesagens do lote, e aí eu consigo emitir o meu relatório. Eu já deixei um relatório pronto aqui, ó. Esse relatório desse lote aqui em específico, então aqui eu consigo selecionar o meu lote. Então, aqui, ó, selecionei o lote 1, fiz um filtro ali de acordo com o período que eu quero pesquisar, e aí ele vai trazer para mim a relação de pesagens, tá? Eu fiz um filtro ali com uma pesagem de 1 de março até o mês atual. Então, aqui ele vai trazer para mim a data da última pesagem, então ele vai trazer as informações ali do peso atual, e aqui, conforme eu vou descendo aqui para baixo, ó, ele vai mostrar também outras informações, que seria aqui a pesagem anterior, a última pesagem. Então, essa pesagem aqui de cima, ela é a anterior, a primeira que eu realizei no rebanho. Então, aqui, se a gente visualizar, não tem nenhuma pesagem anterior. Então, o primeiro peso desse animal aparece aqui. E aqui embaixo eu consigo visualizar a outra pesagem, tá? Aqui, de acordo com a data da última pesagem realizada, eu consigo extrair algumas informações. Então, eu consigo ter a comparação ali do primeiro peso, o preço de compra dos animais, a idade dele e ali as informações da pesagem atual. Por que que essa informação aqui é importante? Quanto mais dados você tiver ali de pesagem, de controle ali do gado, melhor vai ser a sua tomada de decisão diante desse animal. Então, o controle ali individual, ele também é importante nesse sentido. Então, você consegue analisar de forma individual o que aquele animal está ganhando ali dentro da fazenda. Então, aqui a gente consegue visualizar o ganho que ele teve ali também e o GMD. Então, essas informações você consegue visualizar aqui no relatório os animais de forma individual, e aqui embaixo a gente consegue visualizar um resumo, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar a soma do peso anterior, a soma do peso atual, a gente consegue visualizar aqui os valores médios. Aqui, ó, como é importante a gente conseguir visualizar os animais ali de forma individual, né? Dentro de um lote, eu tive ocorreram vários desempenhos ali, né? Então, esses animais aqui, de acordo com o ganho, eles estão com um ganho bom ali, né? Sinalizados como um ganho bom. E aqui eu consigo visualizar os meus animais que não foram tão assim satisfatórios no ganho, né? Então, eu consigo visualizar ter uma decisão ali de, por exemplo, esse animal aqui, ele não está dando aquele ganho que eu esperava, então eu consigo ter uma decisão melhor diante desse controle. Então, eu consigo visualizar aqui essas informações detalhadas de cada animal. Aqui também vem a informação ali do preço de compra, né? Então, veio o custo ali de compra daquele animal e as informações aqui de ganho. Esse animal aqui, no caso, a primeira pesagem dele foi 325 quilos, já na última pesagem ele já teve 319 quilos, então eu consigo visualizar a quantidade de dias entre as minhas pesagens, e esse animal, no caso, perdeu peso, então, peraí, alguma coisa está acontecendo com esse animal, então eu consigo tomar as minhas decisões e ter ali essas decisões baseadas em números e valores ali de acordo com a coleta de informações que eu realizei ali no campo. Então, esse relatório, ele consegue trazer essas informações completas. Aqui, teve alguma outra pesagem anterior ali, na verdade, que foi realizada recentemente, ele consegue me trazer esses valores também, e um resumo. Então, ele traz um resumo do peso anterior médio ali do lote, o peso médio e o ganho que esse lote teve. Então, eu tenho acompanhamento ali do lote,
e também tem o acompanhamento individual dos animais. Tá? Eu consigo visualizar também a comparação dos pesos, então consigo fazer essa comparação e ter uma decisão em relação ao desempenho desses animais ali dentro da fazenda. O objetivo é esse. Tá? Após aqui o relatório de pesagem, um outro passo que a gente consegue controlar após as nossas coletas seria o relatório de desempenho reprodutivo. Então, aqui, ó. No desempenho reprodutivo, eu consigo, aqui no menu principal mesmo, eu tenho os meus relatórios disponíveis, né? Eu consigo vir aqui, ó, em desempenho reprodutivo, e acompanhar aqui o meu rebanho. Então, aqui eu consigo colocar os parâmetros ali do relatório, consigo colocar as situações, se eu quero trazer para esse relatório somente as que estão vazias, e lactante, que estão inseminadas e assim por diante. Só um detalhe aqui na parte dos animais, depois ali eu vou mostrar para vocês um animal em específico que teve um ciclo reprodutivo. Aquela hora a gente sinalizou ali um macho, né, então ele não tinha uma informação reprodutiva na ficha, no histórico dele, mas depois a gente vou conseguir mostrar ali para vocês essa informação também. Aqui no relatório do desempenho reprodutivo, então eu vou definir os meus parâmetros, tá? Eu coloquei o meu filtro aqui, expandi aqui para todas as extremidades e consigo filtrar pelas situações. Então hoje, se eu quero fazer um manejo reprodutivo lá no campo e eu preciso passar todos os animais lá para o manejo, eu preciso imprimir um relatório para poder levar para o campo para poder trabalhar com ele, alguma coisa nesse sentido. Ou então eu quero analisar as minhas informações lá no escritório, como que está o desempenho reprodutivo das minhas matrizes, eu consigo visualizar por aqui. Então aqui, ó, ele vai trazer a relação aqui do brinco, o nome do animal, se a gente tem essa informação no cadastro dele, e a situação. Essa situação aqui é a situação atual. Então, a partir do momento que esse animal entrou no ciclo reprodutivo, ali, a partir do momento que a gente colocou esses dados, que a gente fez esse apontamento no animal, a gente consegue visualizar a situação atual. Então, esse brinco aqui, em específico, o último apontamento que eu realizei nele foi uma inseminação. Então, ele vai trazer aqui para mim como a situação dela inseminada. A condição, essa condição seria ali se ela já teve, quantos partos que ela teve ali no momento da vida dela, né? Aqui a idade, então ele está trazendo aqui para mim que essa matriz, por exemplo, tem em torno ali de 2 anos de idade. Se ela tem descendentes, então a partir do momento que eu vou alimentando as informações aqui com os dados, esses dados eles vão sendo atualizados. Então a partir do momento que eu vou sinalizando o parto, vou sinalizando o bezerro, essas informações vão aparecendo aqui. Tá? Se ela teve índices ali de aborto, é uma informação importante que você consegue acompanhar ali como um indicador zootécnico ali do animal, e a porcentagem ali de cobertura e prenhez, que nem esse animal aqui em específico teve 3 coberturas e nenhuma prenhez, então é um índice ali importante para poder fazer acompanhamento para você tomar uma decisão melhor ali naquela matriz. O intervalo entre partos, então, qual que foi o intervalo, quantos partos ela teve em um intervalo disso, né? Quantos bezerros essa matriz já pariu ali por ano, então você consegue visualizar esse intervalo. O peso, tá, de desmame e a relação ali de desmame, tá? Então, essas informações aqui, a partir do momento que a gente vai alimentando isso aqui dentro da plataforma, essas informações vão sendo geradas. Aqui, em específico, na fichinha do animal aqui, eu vou localizar um brinco de um animal. Por exemplo, essa matriz aqui, ela tem um histórico de reprodutivo. Então, aqui, ó, no histórico, eu consigo visualizar aqui no reprodutivo o histórico dela. Então, dia 24/12, ela foi fertilizada ali, né? Foi uma inseminação. E no dia 23/1 foi constatado ali uma prenhez. Aqui na ficha do animal, ó, se tratando aqui de uma matriz, eu consigo visualizar também as informações do manejo reprodutivo. Então, aqui, ó, eu consigo visualizar o nome do touro, ali no caso, e conforme eu vou alimentando essas informações, eu tenho ali brinco do bezerro, peso do bezerro, brinco do touro, né, caso seja ali por monta natural, eu consigo acompanhar essas informações aqui no histórico da matriz. Tá? Um outro dado importante também para a gente poder analisar após toda essa coleta de dados ali seria os nossos custos, que é tudo aquilo que a gente realizou durante os manejos. Então, aqui se tratando de custos
diretos, que são os manejos nutricionais e sanitários realizados ali diretamente nos animais, eu consigo acompanhar isso aqui no COI. Então, aqui nos relatórios, no menu principal aqui mesmo, eu tenho a opção aqui de custos por mês. Aqui eu já deixei um relatório aberto aqui, então eu coloquei um filtro ali, utilizei um parâmetro de dezembro do ano passado, por exemplo, até o período atual, onde eu consigo acompanhar ali os meus custos operacionais efetivos. Então, aqui, de acordo com as categorias, então meu centro de custo, ele vai ter ali as minhas categorias, né, então eu determino isso no momento que eu estou inserindo esses itens aqui na plataforma, então isso é possível, eu consigo determinar o meu centro de custos. Então, eu consigo analisar qual que está sendo a minha despesa, o meu gasto em cada item. E isso ajudaria muito ali no momento que você precisa tomar uma decisão, onde eu estou gastando mais, onde eu preciso controlar mais ali as minhas despesas, se isso está me dando retorno ou não. Então, eu consigo ter esse tipo de visualização. Então, aqui, ó, na categoria, como um exemplo aqui nessa simulação, eu coloquei ali um filtro então de dezembro até o momento, eu consigo visualizar que aqui ó, em fevereiro eu tive ali um gasto de insumos veterinários nesse valor ali, por exemplo, de R$ 625. E eu consigo visualizar o que foi gasto com isso, no caso ali medicamentos veterinários, né? E eu consigo visualizar essas informações no decorrer do mês aqui. Então, aqui no período de maio também eu consigo visualizar qual que foi o meu custo ali, tanto na parte aqui de nutrição animal, quanto de insumos veterinários. Conforme eu vou alimentando as informações, eu consigo gerar outras categorias, tá? Então, tem ali as categorias administrativas, as categorias relacionadas ali a máquinas e equipamentos ali na fazenda, despesa com salário com funcionário, então eu consigo, a partir do momento que eu estou inserindo minhas informações na plataforma, eu consigo acompanhar esses custos. Essas categorias aqui, no caso, foram as categorias ali que a gente utilizou no aplicativo, realizando o manejo. Então, eu realizei manejo nutricional e realizei também manejo ali sanitário. Então, eu consigo acompanhar esses manejos aqui. Conforme você vai alimentando o seu centro ali de custos, os seus custos operacionais, o relatório ele vai expandindo aqui. A gente tem a opção também de estar imprimindo esse relatório para uma análise melhor ali no escritório. Em relação aqui aos custos também, é sempre importante no momento que a gente vai definir isso, a gente definir o custo daquele item que a gente está fazendo o lançamento, né? Então, a partir do momento que eu defini que esses custos estariam ali no meu estoque, eu consegui aplicar eles diretamente ali nos animais. Então, eu consegui ter esse custo direto, voltado ali diretamente para os animais. Tá? Agora aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre o simulador, tá? Que é uma outra análise que a gente consegue realizar após as coletas das informações. Então aqui no menu principal, em inteligência, a gente tem disponível aqui nosso simulador de vendas. Eu já deixei aqui o meu aberto com as informações. Então aqui a gente consegue definir alguns parâmetros para simulação. Então eu consigo definir ali o meu lote, qual que é o lote que eu vou trabalhar nessa simulação, qual que é a unidade que eu vou utilizar ali, então se eu quero trabalhar com essa simulação de venda em quilo ou por arroba, eu consigo fazer essa definição, e aqui o preço de venda. Então eu coloquei aqui uma unidade em quilo, um preço por quilo, e eu consigo definir também as minhas metas, tá? Conforme eu vou ajustando aqui os meus filtros, ele vai ajustando e formando ali as informações de margem, de custo por arroba e os detalhes aqui do custo, tá? Do custo futuro. Então, aqui seria uma simulação, ele traz como está hoje a situação desse lado aqui e qual que é o seu objetivo de venda, tá? Então, de acordo com os parâmetros que eu realizei, eu consigo ver a situação que está hoje com uma situação futura. Então, eu consigo ver aqui, ó, também consigo visualizar os custos que esse lote aqui teve em específico. Então, esse custo ele é calculado mediante todo o custo nutricional indireto, né, que são aqueles custos rateados, sanitário e se esse animal teve ali alguma informação de frete. Então, eu consigo acompanhar os custos aqui linkados para cada animal, tendo ali um controle de forma individual. Aqui também no simulador ele vai trazer o último peso, né, o preço de venda, e também ali o preço de compra.
tá? Então eu consigo acompanhar essas informações aqui também no simulador. Todas essas informações, né, que a gente está comentando sobre a coleta, então os relatórios, eles são a parte assim, final do controle. Então, através de toda a coleta de dados, através daquela garantia que a gente tem da coleta de informações, a gente consegue gerar esses resultados. Então, todos esses dados é importante sempre ter ali as informações no cadastro dos animais, né? Então, lá no cadastro é importante ter a data do nascimento, que nem aqui na categoria, quando a gente vai definir a categoria dos animais aqui, ó, categoria de animais, para que o sistema consiga padronizar ali o seu rebanho de acordo com a sua categoria, essa informação de data de nascimento no animal, no cadastro, ela é importante, porque é só através dessa informação que a gente consegue ali calcular e visualizar conforme esse animal vai ficando mais velho, vai alcançando, atingindo uma idade ali no sistema, ele consegue ajustar esse animal para dentro dessa categoria, então ela é uma informação importante. A data de entrada no animal na fazenda, então aqui no painel, vou colocar um lote aqui em específico que ele tem essa informação de data de entrada, então aqui ó, na fichinha do animal, eu consigo visualizar aqui a data de entrada na fazenda, tem ali a informação da data da primeira pesagem, mas essa informação ela também é importante, ela é essencial ali para conseguir gerar esses custos também. Então, algumas informações a gente precisa garantir a coleta dessas informações para que esses resultados sejam gerados. Então, todos os relatórios aqui eles são gerados através desses dados, né, através das coletas. Então, para eu poder gerar meus custos, antes disso eu preciso ter determinado os meus itens, ter feito ali, inserido os custos desses itens, né, ter inserido essas despesas, realizar esses manejos nos animais, então a informação ela é importante ali para a gente precisa primeiro realizar um processo para poder ter como resultado aqui os relatórios. Então todos esses dados, essas informações, os relatórios aqui no caso, eles são gerados através das informações. Então a gente precisa ter essas informações alimentadas aqui no cadastro dos animais para a gente conseguir gerar esses dados aqui nos relatórios. Bom, sobre a coleta de dados, então, a gente conseguiu visualizar, então, como que a gente aprova essas atividades, então, como que elas são alimentadas aqui dentro da plataforma, a gente conseguiu visualizar ali os manejos dentro do cadastro dos animais, e agora, aqui, ó, no menu principal, a gente tem a opção também de realizar os lançamentos no financeiro, tá? Então, aqui no financeiro, eu tenho a opção de fazer os lançamentos ali das minhas despesas. Então, aqueles itens que eu tenho ali cadastrado no meu estoque, eu tenho duas opções. Ou eu cadastro eles aqui diretamente pelo estoque, ou eu realizo o cadastro deles aqui diretamente na opção de pagar e receber. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como se a gente estivesse inserindo isso em pagar e receber, aqui direto no financeiro. Então, aqui, ó, em adicionar pagamento, eu consigo adicionar a minha despesa. Então, por exemplo, que hoje eu fiz uma compra ali de insumos. Então, eu vou colocar aqui um número de nota fiscal, por exemplo. Vou inserir aqui uma data de hoje. Vamos supor que eu esteja fazendo essa compra hoje. E vou linkar aqui um parceiro, por exemplo. A palavra-chave e a observação são informações complementares, tá? Aqui eu vou adicionar o meu novo item e vou adicionar um item na nota. Se eu já tenho esse item cadastrado, ele vai aparecer aqui para mim na opção de adicionar item. Se não, aqui, ó, em novo item, eu vou precisar cadastrar ele. Tá? Então, vamos supor que eu vou realizar aqui o cadastro de uma vacina. Vou definir aqui a unidade dela, a categoria que ela se encaixa,
e definir o custo. Então, quando a gente comentou ali sobre os custos, né, sobre o COI, no momento que a gente está fazendo esse lançamento ali no financeiro, ou em custo indireto, ou direto ali no estoque, a gente precisa definir o custo disso. Então, aqui no momento da criação do meu item que eu vou definir. Então, essa vacina aqui no caso, como se trata de um item sanitário, que eu vou aplicar diretamente ali nos animais, eu vou colocar ela ali como custo de estoque. Por quê? Porque isso vai ser apropriado de acordo com a utilização. Então, a partir do momento que eu cadastro ela aqui em custo de estoque, esse item ele vai para o meu estoque e eu consigo utilizar ele, manejar ele nos animais. E aqui, através do custo de estoque, eu consigo apropriar, eu consigo acompanhar o custo dele de acordo com a utilização. Então, o custo é apropriado com o uso. Então, eu vou salvar aqui esse item. Vou pesquisar ele aqui na busca e vou fazer aqui o lançamento dele. Eu vou colocar ele aqui no meu estoque sanitário, vou definir a quantidade de compra ali, vou colocar ali 500 ml, por exemplo, e vou colocar aqui um valor total ali. Aí ele vai calcular aqui para mim também o valor unitário, o valor é por ml, e eu vou adicionar essa despesa. Se dentro dessa nota eu tenho mais lançamentos a serem realizados, eu consigo adicionar aqui em novo item. Então, eu vou adicionar aqui um item, como se fosse um item que vai ser rateado ali para o gado. Por exemplo, vou colocar aqui um arame, que eu comprei dentro da mesma nota. Vou colocar aqui como valor. Vou colocar a opção dele aqui, infraestrutura. E esse item, no caso, ele não vai ser um item que eu vou utilizar direto nos animais, eu vou colocar ele como custo rateado, porque o rateio dele vai ser feito entre todos os animais. E vou salvar. Aí aqui eu consigo adicionar, vou determinar aqui a quantidade, por exemplo, ali, vou colocar aqui um valor total. Aí, a partir do momento que eu vou salvar esse lançamento aqui no financeiro, salvei o meu lançamento, eu posso vir aqui e dar a baixa, porque já efetuei o pagamento ali dessa despesa, e aí ela já vai ficar aqui no meu controle de pagamentos. A partir do momento que eu lancei, que eu fiz o lançamento desse item aqui no financeiro, eu consigo visualizar para onde ele foi aqui no meu estoque e no meu custo indireto. Então, aqui no estoque, ó, quando eu venho aqui no estoque sanitário, que foi onde eu adicionei aquela vacina, eu consigo visualizar ela aqui, ó. Então, ela já veio direto para o meu estoque e agora é possível utilizar ela no manejo. Então, eu consigo utilizar ela durante o manejo e consigo depois com que esse custo ele seja apropriado de acordo com o uso, porque eu adicionei ela para o meu estoque. Então, lá no financeiro eu consigo já definir ela para que ela venha aqui direto para o meu estoque. Aquele arame em específico, aqui nos custos, ó, ele entrou aqui em custos indiretos. Então, ele ficou como um rateio, a categoria dele que eu determinei aqui. Então, quando a gente comentou ali no COI, né, das categorias e subcategorias, ela é feita, ela é criada ali no momento do item, a hora que a gente está lançando o item. Então, a gente consegue determinar onde essa despesa vai se encaixar, em qual centro ali, né, no meu centro de custos, em qual categoria que ela vai se encaixar. Então, aqui eu consegui fazer ali a minha determinação e aqui o valor dessa despesa. A hora que eu venho aqui no meu COI, meus relatórios, ó, vamos dar uma olhada ali nos custos por mês. Vou deixar um filtro aqui de todos os lotes e vou abrir aqui o relatório. Aqui, ó, eu já consigo visualizar que ela já entrou na minha categoria de infraestrutura. Então, lembra que no início ali do curso a gente só tinha essas informações, né? Nutrição animal e insumo veterinário. Então, conforme eu vou alimentando as informações, tanto ali pelo financeiro, ou pelos meus custos indiretos, ou pelo meu estoque, esses dados eles vão sendo gerados. Então, aqui a vacina ó, aumentou, então tem uma quantidade que entrou ali daquela vacina que eu acabei de lançar. Então, aqui consegui determinar a categoria, então ele veio aqui para essa categoria de manutenção de cercas e assim por diante. Tá? Então, através do financeiro, aqui no lançamento do financeiro, eu consigo determinar o custo dos meus lançamentos. Então, sempre que eu venho aqui para poder adicionar o pagamento e adiciono aqui o novo item, eu consigo determinar a categoria e subcategoria dele e consigo determinar aqui para qual custo que ele vai.
Esse acompanhamento, esse controle, né, é importante que a gente, sempre, tenha os dados ali, o controle desses dados e lançar eles ali, não perder esse controle, né, porque às vezes o volume é muito grande de lançamentos ali na fazenda, então a ideia é criar uma rotina, um processo e tomar isso como uma rotina, o lançamento ali, lançar pelo menos toda semana, para você estar sempre acompanhando ali os custos. Então, os custos dos relatórios, eles são gerados, eles são atualizados conforme os lançamentos. Então, conforme a gente vai lançando, esses relatórios são atualizados. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, tá? A gente vai disponibilizar agora esse tempinho final para perguntas. Então, se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar ali no nosso chat que a gente vai respondendo. Caso também vocês queiram, pode estar encaminhando dúvidas para a gente por e-mail também. E a gente vai acompanhando aqui as dúvidas de vocês. O pessoal está perguntando aqui para a gente, no caso de quando a gente está fazendo o lançamento aqui no financeiro, né? Então a gente tem a opção aqui, quando a gente vai adicionar um item, por exemplo, eu vou colocar aqui um item teste, colocar só a data para ele não ficar errado ali. Eu venho aqui adicionar um novo item e de repente aqui na unidade eu acabei cadastrando ele de uma forma equivocada, tá? Então vamos simular aqui como se a gente fosse fazer a correção desse produto. Então aqui eu coloquei ele, vamos supor, em ml, na verdade era em litro, só fazer um teste aqui para a gente poder simular. Vou colocar ele aqui no meu estoque e salvar. Aí, de repente, aí salvei esse teste aqui, ó, salvar ele, para a gente poder lançar. Vou colocar ele lá no meu estoque. Vou colocar um valor aqui e vou adicionar. Tá, salvei o meu pagamento, coloquei errado. Não era para ter sido lançado em ml, era para ter sido lançado em litro. Como que eu faço essa correção? Como esse item que a gente acabou de lançar, ele foi gerado direto lá no nosso estoque, a gente consegue fazer essa correção. Então, eu tenho uma opção. Se é o primeiro lançamento que eu estou fazendo desse item, eu ainda não utilizei ele nos meus animais, então é um cadastro inicial que eu estou realizando ali, eu consigo vir aqui no meu estoque e remover ele. Tá? Por garantia, eu vou remover ele daqui porque é um item que foi lançado de forma errada. Então, ali no início, estou fazendo os cadastros, lancei ele errado. Mas esse item, ele ainda está cadastrado no meu catálogo de itens. Então, quando eu venho aqui no financeiro e pesquiso ele aqui, supor, eu vou vir aqui em pagamento e vou pesquisar ele aqui, vou digitar ele aqui em teste. Ele ainda está cadastrado e ele ainda veio em ML. Então, antes de fazer esse processo de registrar ele novamente, então eu fui lá no meu estoque, deletei ele de lá, porque ele está errado, então eu vou ter que mudar o cadastro dele. Eu vou vir aqui em meus dados, catálogos de itens, e aqui eu consigo localizar esse item, tá? Eu vou colocar aqui, vou fazer o filtro dele, que fica mais fácil de localizar. Eu consigo fazer a edição dele. Então, aqui, ó, eu consigo editar. Então, cadastrei ele em ml, mas na verdade ele é em litro. Consigo fazer a modificação e salvar. Aí agora, lá no financeiro, o lançamento ficou salvo lá. Então, assim, o lançamento, se eu quiser remover ele daqui novamente, eu posso remover para poder lançar de novo. Mas, vamos supor, eu vou remover ele aqui e consigo fazer o lançamento dele novamente. Mas o meu item, ele já está criado. Então, quando eu for fazer o lançamento lá e eu venho aqui em adicionar novo item e clico aqui em teste, ele já está criado. E aqui ele já foi alterado para litros. Então, o passo seria dessa forma. Então, se você cadastrou o item ali errado, então tem que ter muita atenção no momento do cadastro, né? Então, se foi um cadastro inicial, a gente consegue corrigir ali, retirando ele do estoque, já que você vai alterar a unidade dele, e isso vai interferir no valor dele que ele tem ali no estoque. Então, eu posso retirar ele de lá, vir aqui em meus dados e alterar ele por aqui. Se eu coloquei esse item como rateio e não em estoque, eu consigo deletar ele e ajustar ele novamente? Consigo, mas aí eu tenho que vir aqui em custos, indiretos,
localizar ele, posso remover ele daqui, até porque o custo dele vai estar errado, né, na verdade ele vai estar em litros, não vai estar em ml, então eu posso remover ele daqui, aí ele já vai estar ajustado aqui no catálogo de itens, e aí eu consigo fazer o lançamento dele novamente lá pelo financeiro, ou diretamente nos custos indiretos aqui. Aproveitando, né, que a gente esclareceu ali uma dúvida sobre a edição no catálogo de itens, aqui também eu consigo editar minhas categorias financeiras. Então, aquele momento ali em adicionar pagamento, que a gente consegue definir aqui a categoria dos meus itens, né, em qual categoria que ele se encaixa, de repente ali na Fazenda tem alguma categoria em específico que não tem aqui. Por exemplo, você está cadastrando ali um gerador e você quer essa categoria, né, dentro ali da fazenda para você conseguir gerenciar ali o seu COI, nos seus custos. Você consegue criar essa categoria, tá? Então, essas categorias aqui, elas são as categorias pré-definidas, que aqui a plataforma já traz para a gente. Mas a gente consegue criar elas ali no catálogo das categorias. Então, aqui embaixo, ó, no menu principal, em categorias financeiras, a gente consegue adicionar uma nova categoria ou adicionar ali uma nova subcategoria. Então, eu consigo adicionar aqui dentro das minhas categorias já existentes, né? Eu consigo adicionar uma subcategoria, ou então eu consigo criar uma nova categoria, tá? Então, eu consigo também fazer esse tipo de edição. Então, aqui nos meus dados eu tenho a opção ali da categoria de animais, que eu consigo também, um detalhe, a categoria de animais ali, vamos supor que eu defini ela agora e isso daqui não é mais ali a minha realidade, eu mudei, eu consigo editar ela também, tá? A categoria financeira, eu consigo fazer as edições aqui e aqui no catálogo de itens, tá? Então, o catálogo de itens eu consigo editar o nome do item, então aqui no lapisinho, ó, em editar, eu consigo editar o nome do item, a unidade dele, qual categoria que ele pertence. Só um detalhe, a gente tem que ficar atento quando a gente for, caso você for ali alterar a unidade do produto, só fica atento se esse item já está lá no estoque, se você já utilizou ele em estoque, porque vamos supor que esse item está cadastrado em ml. E aí a gente altera ele para litro, ele vai mudar a unidade aqui e vai mudar a quantidade. Então, esse ajuste no catálogo de itens ali, para que isso não implique ali na alteração dos itens, é importante a gente realizar esse ajuste antes de utilizar ele ali a ser manejado. Então, a gente faz esse tipo de edição, mas tem que tomar cuidado para isso não ser alterado aqui na quantidade do item, tá? Bom, pessoal, a nossa ideia hoje era trazer mais ou menos para vocês as informações do que a gente realizar ali na coleta do campo, né? Então, quais são as informações ali que a gente precisa coletar para depois conseguir analisar esses dados de uma forma melhor aqui dentro da plataforma, tá? O objetivo dos nossos cursos é semanalmente a gente trazer um tema novo aqui, então a gente aceita também sugestões. Caso vocês tenham sugestões para os próximos cursos, podem deixar ali no nosso chat, e aí a gente vai deixando vocês também sempre atualizados ali na nossa página. Aqui na caixa de descrição, no finalzinho do vídeo, também tem os links. Caso você não tenha assistido os últimos cursos sobre o uso do aplicativo no campo, a gente tem os vídeos ali disponibilizados também, tá? Então, muito obrigada pela participação de todos e até o próximo.